Muito bem, estamos aqui iniciando nosso primeiro episódio do podcast Becos e Saídas. Um podcast que promete ser uma inovação na internet, pode-se dizer, porque a gente vai misturar tudo, misturar entretenimento, cultura, informação, né? E um pouquinho da parte social, que é importante. Eu sou o Giovanni Janeiro, tenho aqui ao meu lado o Marcelo Barbosa e estamos juntos nessa empreitada. Eu espero contar com a participação de você, não nesse primeiro episódio que a gente não está ao vivo, mas pretendemos aí na caminhada começar a colocar a participação das pessoas. Temos aqui também a honra, o prazer de estar com o escritor jornalista André Mansur, que escreveu o livro sobre Campo Grande, Zona Oeste, que aliás é o nosso tema principal em função de nós sermos da Zona Oeste. Eu sou nascido e criado em Campo Grande, Marcelo também, e a gente achou bacana começar falando justamente do maior bairro da Zona Oeste, aliás, do Brasil, né? O maior bairro do Brasil. Tenho aqui ao meu lado Marcelo Barbosa, que está com a palavra agora. Então, gente, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que gosta de estar pela madrugada assistindo aí um podcast. O podcast tem a finalidade de trazer entretenimento, lazer e cultura e, lógico, informação. Hoje estamos aqui com o jornalista e escritor André Mansur, uma pessoa que já escreveu mais de 15 livros e tem muita informação a passar para você que mora em Campo Grande e gosta da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Boa tarde, André. Oi, Marcelo, Giovanni, tudo bem? Obrigado por abrir, né, essa série aí, né? Uma honra para mim e é um prazer falar sobre a história de Campo Grande, a cultura do bairro onde eu moro também há mais de 30 anos. Poxa, que legal. Então, André, aproveitando já que já iniciamos aqui o bate-papo, faça um pouco quem é o André. Muita gente acaba lendo ali um pouco das suas obras, mas não conhece o André, de onde o André veio, de onde ele surgiu e por que essa paixão pela Zona Oeste do Rio. Eu sou na verdade eu nasci no centro do Rio, né, mas só nasci no centro do Rio e fui criado em Marechal Hermes, né, um bairro do sul da Zona Norte, até os 21 anos e fui morar em Campo Grande em 1990, né, que meu pai faleceu, eu fui morar lá, que meus tios moravam em Campo Grande. E nessa época eu fazia faculdade de jornalismo na UFRJ. Me formei em jornalismo, comecei a trabalhar em alguns veículos, como Tribuna da Imprensa, Jornal do Brasil, o Globo, TVE. Mas eu sempre tive a vontade de ser escritor, né? Um desejo que surgiu na própria faculdade. E aí nos anos 90, eu comecei a escrever contos, assim, alguns textos menores, tentei publicar, mas era muito difícil na época. E no ano 2000, a partir do ano 2000, eu trabalhei numa enciclopédia no Globo, chamada Enciclopédia Globo 2000, com Arthur da Pieve, e ali eu tomei um gosto maior pela pesquisa histórica. E nesse período, comecei a me interessar pela história da Zona Oeste, né? Especificamente Campo Grande, mas da Zona Oeste em geral, porque eu chegava nas livrarias do centro do Rio, da Zona Sul, e não via nada publicado sobre a história dos subúrbios, né? E aí eu comecei a pesquisar e vi que a história realmente da região é muito rica. E em 2004 eu lancei meu primeiro livro, um livro de humor, que é o Manual do Serrote. E em 2008 eu iniciei uma série de publicações sobre a história da Zona Oeste, que foi o Velho Oeste Carioca, que teve até uma repercussão muito grande e tal, e gerou mais 2 volumes. E depois eu comecei a publicar também outros livros. Tem até um livro também sobre a história de Marechal, mas também publiquei livros de ficção também, romances, livros de contos. E hoje eu trabalho muito em função da literatura mesmo, né, com a venda dos meus livros e também em eventos que eu sou convidado. André, uma pergunta curiosa. O que te trouxe assim à mente, assim, você pesquisando, assim, que fala assim, poxa, isso aqui eu tenho que falar, isso aqui quem mora em Campo Grande tem que saber. Um fato que tu deveria, assim, replicar com um morador de Campo Grande. Olha, são muitos, mas eu vou especificamente falar de um personagem que para mim é um dos mais importantes da história do Brasil no século XIX, na parte científica, que é o Freire Alemão, né? O Francisco Freire Alemão, que nasceu na Serra do Mendan em 1797, morreu na Serra do Mendan em 1874, foi um dos maiores botânicos brasileiros de todos os tempos, foi médico de Dom Pedro II, suas aulas eram concorridíssimas no centro do Rio, e ele sempre teve uma paixão muito grande pelo bairro. Descobriu vários espécimes vegetais, não só no Mendanha, mas também na Tijuca, em outros lugares, viajou pelo Brasil com as suas pesquisas, e é um personagem que, assim, acho que não tem o devido valor que ele merece, né? No próprio bairro ele é nome de uma agência da Caixa Econômica. Nossa. E tinha uma placa, uma efígie, que foram roubadas em 2017 e nunca foram repostas.
E é um nome assim que tem várias publicações dele, vários estudos sobre ele. É um filho da terra, lá, um filho de Campo Grande, da Serra do Mendanha, e que só esse personagem já daria um livro. Tem até alguns livros publicados sobre ele. Mas hoje em dia tem alguma coisa que a gente consiga encontrar sobre ele lá pelo Mendanha? Lá tinha a sede da fazenda Porangaba, que era uma casa, era até uma casa modesta, mas que o professor Moacir Bastos, com quem eu trabalhei, era um grande admirador do Freire Lemon, tentou preservar, mas não conseguiu. Essa casa foi demolida nos anos 90. Mas não tem nada assim, não tem nenhuma referência. Ele era um dos maiores cientistas brasileiros na área da botânica e não tem nada assim sobre ele. Lembrando que, para quem não sabe, Moacir Bastos era... Moacir Bastos foi talvez o grande professor de Campo Grande, o maior incentivador da cultura no bairro. Eu trabalhei com ele 7 anos e meio no centro universitário, Moacir Bastos. Ele faleceu agora recentemente, em novembro, uma grande perda para o bairro. Novembro de 22? 22. Morreu dia 23 de novembro do ano passado. E era um grande incentivador da cultura, do esporte, do meio ambiente no bairro. E era grande admirador também de Freire Alemão. Então ele sempre tentou preservar a memória do Freire Alemão. Moacir era um apaixonado por botânica também, né? Tanto que foi muito amigo do Burle Marx também, de vários outras pessoas ligadas. Até brincava sempre, se você desse um presente para o Moacir Bastos, uma caneta que valesse R$5.000, ele dava para alguém. Mas se desse uma planta para ele, ele levava para o sítio dele no Mendanha e plantava. Bom gosto. Agora, o teu trabalho como escritor, né? Ele é focado especificamente em Campo Grande, ou você vai abrangendo para outros bairros da Zona Oeste? O Velho Oeste Carioca, ele fala de Campo Grande, de Deodoro a Sepitiba. E tem um livro sobre Marechal Hermes. Eu tenho também 2 volumes do livro Fragmentos do Rio Antigo, escrito em parceria com Ronaldo Moraes, que eu falo também muito dos subúrbios da Zona Norte. Então, o meu foco, assim, eu falo muito do Rio de Janeiro em geral, né? Eu também falo do centro da cidade, Zona Sul. Inclusive, essa camisa que eu estou aqui hoje é sobre uma invasão de corsários franceses ao Rio de Janeiro em 1710, que eles invadiram o Rio de Janeiro por Barra de Guaratiba, atravessaram as montanhas de Jacarepaguá e enfrentaram uma batalha no centro do Rio. Então, eles atravessaram todo o Rio de Janeiro. É o livro A Invasão Francesa do Brasil, que eu escrevi com o Ronaldo Moraes. Mas o meu foco, obviamente, é o meu bairro, né? E eu até escrevo uma coluna para a Associação Comercial de Campo Grande, a Associação Empresarial de Campo Grande, mas eu procuro tentar valorizar a memória da Zona Oeste e dos subúrbios em geral, não só sobre Campo Grande, porque, como eu falei, né, eu me incomodava não ver livros sobre a região nas livrarias, então acho que é uma lacuna que tem que ser preenchida. Eu vejo hoje outros autores escrevendo sobre Bangu, sobre Paciência, sobre Santa Cruz, sobre Realengo. Então eu vejo que já há um movimento maior de valorização do passado dessa região. Então, André, falando ainda em Campo Grande, a gente sabe um pouco da história de Campo Grande, foi a parte da laranja, né? Que Campo Grande era laranjal. E antes disso tinha a parte do café, que pouca gente sabe. Tu tem como explicar como é que se deu essa parte do café? Que Campo Grande podia exportar pés de café para Vassouras, Piraí, essa região de serra? O café ele surge ali em Campo Grande, exatamente nessa fazenda do Mendanha, que foi onde o Freire Alemão nasceu. O padre Antônio Couto da Fonseca, que foi meio que um protetor do Freire Alemão, ele recebeu mudas de café que vieram do centro do Rio, onde ali na altura da Evaristo da Veiga hoje, era a fazenda dos frades capuchinhos. E ele recebeu essas mudas, onde hoje é o quartel da PM ali. Onde ele recebeu essas mudas de um bispo, né? 4º Batalhão. Dom José Joaquim Castelo Branco, que deu essas mudas de café para ele, e ele plantou no Mendanha. Ele também deu algumas mudas para um padre Padre João Lopes, em São Gonçalo. E aí verificaram que o café poderia ser plantado em larga escala. E aí, a partir daí, realmente, o café acabou sendo o grande produto de exportação brasileiro no século XIX. E as fazendas de Campo Grande, de outros bairros, né, que não eram bairros ainda, eram freguesias, elas começaram a adotar o café também como seu produto principal. Então, e depois se alastraram pelo Vale do Paraíba, também por Mangaratiba, São Paulo, né? Mas ali no Mendanha, foi uma das primeiras fazendas onde o café realmente ele foi plantado de uma forma em larga escala. Foi uma experiência que fizeram e deu muito certo. Então, deu muito certo, mas logo depois veio a laranja. Por que isso aí? A laranja, na verdade, ela já veio no século XX, né? Quando o café já não era assim, não tinha aquela opulência do passado. A laranja surge ali na década de 20 do século XX por fazendeiros portugueses que moravam em Campo Grande.
e ali começa a ter um financiamento dessas plantações, e não só em Campo Grande, mas também Bangu. Bangu, por exemplo, o livro Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, que é um clássico da literatura brasileira, foi novela da Globo, ele foi escrito quando o José Mauro morava em Bangu. Então ele faz referências a Bangu, a fábrica Bangu. Então ele se acostumou a ver os laranjais em Bangu. Nova Iguaçu também teve grandes laranjais. Que é bem próximo ali, né? Teve até uma linha de trem de Austin, Nova Iguaçu, que era muito usada no transporte de laranjas. Então, mas Campo Grande acabou se tornando uma potência muito grande na produção de laranja da década de 20 até o final da década de 50. Né, com financiamento do Banco do Brasil, com uma presença muito forte o Rio de Janeiro era a capital federal. Né? Então, e essas plantações entram em decadência com a Segunda Guerra Mundial, porque os países que compravam entraram em guerra e aí a compra das laranjas começou a diminuir. Ou arma. Tinha que comprar munição, arma. Então, e aí muitas dessas fazendas, dessas laranjas, acabaram sofrendo problema de pragas. Né? E aí perderam essas laranjais. E aí começa um grande crescimento populacional de Campo Grande, porque aí essas fazendas começaram a ser loteadas para pessoas de fora. Não sei se é verdade, até desculpa, Giovanni. Ouvi falar que a Coca-Cola também teve influência nesse processo também. Teve um episódio que foi até bem curioso, que na década de 40 teve um químico de Campo Grande que fez uma experiência de um suco de laranja com a laranja de Campo Grande. Então o suco se chamava da Nossa Terra, alguma coisa assim, ou a Nossa. E ele vendia esse suco, ele conseguiu produzir esse suco. Mas aí, segundo ele alegou depois, né, quando entrou em decadência a fábrica, que a Coca-Cola, depois da Segunda Guerra, entrou com muita força no Brasil. E eles doavam, né? Eles distribuíam garrafas do refrigerante em festas religiosas. Então aí a concorrência foi muito grande. Até mesmo em escolas, ouvi falar. Também. E como disse que a Coca-Cola é meio viciante, então acabou que muita gente deixou de comprar o suco de laranja para comprar a Coca-Cola. Se apaixonar pelo açúcar da Coca-Cola. Exatamente. Mas assim, foi uma experiência interessante. Um suco produzido na própria região, com laranjas da própria região, que durou alguns anos. Assim. Poxa, que interessante. Eu estava fazendo uma pesquisa, claro, né, para a gente fazer esse bate-papo. E uma coisa curiosa que eu não sabia é que, na verdade, Irajá, né? Realengo, Campo Grande vinha de não era Campo Grande, era Irajá, né? Vinha de Irajá para cá, Realengo e tal, Deodoro, e até Sepetiba era uma região só, né? Aí depois que acho que desmembraram Campo Grande, um negócio assim. Aí tem que falar um pouco do início da ocupação das terras, né? Que eram, quando a cidade do Rio de Janeiro foi fundada, em 1565, começam a surgir as Seis Marias, que eram grandes porções de terras que eram distribuídas àqueles que lutaram contra os franceses e os tupinambás. E aí essas Seis Marias tinham que ser aproveitadas como terra de cultivo e tudo, caso contrário viravam terras devolutas. No caso de Campo Grande, o bairro hoje é um bairro grande, mas na época era muito maior. Era chamado, nos documentos era chamado de O Campo Grande. Então ele ia mais ou menos da altura onde é o bairro hoje, até mais ou menos ali onde hoje é Realengo e tal. Aí essa freguesia, na verdade, ela só surge depois, porque essa região era ligada à freguesia de Irajá, que foi uma das primeiras freguesias do Rio de Janeiro. Onde é o subúrbio hoje eram duas freguesias, freguesia de Nossa Senhora da Apresentação de Irajá e freguesia de São Tiago de Inhaúma. Depois elas foram se desdobrando, depois surgiu de Campo Grande, Nossa Senhora do Desterro de Campo Grande, e Realengo, como você mencionou, ficou ligado a Campo Grande, e a gente fala, até no século XX você vê notícia de jornal assim, o Realengo de Campo Grande. E é até interessante eu mencionar aqui, porque é sempre um folclore em cima do nome Realengo, que fala-se muito que Realengo era uma abreviatura de Real Engenho, né? Seria Realengo. Eu já ouvi falar. Mas na verdade essa versão é fantasiosa, porque terras realengas eram terras do rei. Eram terras que pertenciam ao reino de Portugal, eram terras de serventia pública. Esse é o nome. Você não podia construir, não podia ter construções particulares. Esse é a origem do nome Realengo. Mas o Real Engenho até hoje muita gente acredita. Mas realmente não teve um Real Engenho ali. Ali eram terras públicas. Houve até algumas construções particulares ali, mas no geral era uma terra pública. Tanto é que na meados do século XIX ela foi usada para a construção de quartéis, né? Por isso que era uma terra que não tinha muitas construções e o governo imperial começa a construir quartéis ali. Como é que começou a se desenvolver a população urbana ali de Campo Grande? Onde foi o início ali? Olha, o início, assim, urbano a gente pode até dizer que no conceito que a gente tem hoje de urbanismo, pode-se dizer que no início do século XX,
começa a ter uma concentração maior de comércio, por exemplo, no entorno da estação de trem. Isso é um fenômeno que acontece muito nos subúrbios. Você inaugura uma estação de trem, em volta dessa estação de trem começa a ter um desenvolvimento de comércio, serviços, transporte público. E Campo Grande também começa a ter isso no final do século XIX, quando surge também a linha de bondes, né, de Campo Grande. Que vai ali, até o Cachamorra ali, né? e até Pedra de Guaratiba, Iniciava na verdade. Mas até tem algo ali. Tinha uma estação lá, uma Tinha, estação, não, acho que estação tem. não. No Monteiro. Isso mesmo. No Monteiro tem oficina de Isso aí, bonde, até hoje tem. É a que, estrada do Magaça e entre... divide ali, né? naquela confluência ali. É um prédio de 1917, aquele prédio ele surge no momento em que a linha de bonde começa a ser eletrificada. Então você tinha Campo Grande Rio da Prata, Campo Grande Ilha de Guaratiba e Pedra de Guaratiba. Então ali, mais ou menos no início do século XX, começa a ter um processo de urbanização maior, mas muito em cima do centro ali da estação de trem. Porque no restante do bairro ainda é uma área de muitas fazendas. Tanto que a população de Campo Grande na década de 20 era em torno de 40 mil pessoas. Poxa, né? Você pega, comparado com o que se tem hoje. Tem um documento do final da década de 20, da prefeitura, que mostra a população das freguesias rurais, né? E Campo Grande era em torno de 40 mil pessoas. Hoje, talvez... o último censo era 360. O último censo, mas já tem mais de 10 anos. E porque foi desmembrado, né? Tem essa história de ter sido desmembrado de outros pequenos bairros, justamente por causa do crescimento desproporcional. Aí acho que desmembraram o Cosmo, não sei o quê, porque, segundo, né, eu li, a arrecadação de Campo Grande ela começou a ser uma fatia muito grande da arrecadação do município. Então, se Campo Grande continuasse crescendo da forma que estava, ele ia acabar acontecendo que ia se emancipar, né? Emancipar, que aliás tem até uma lei que emancipou Campo Grande. E aí, o crescimento exorbitante acabou fazendo o quê? A prefeitura, e não sei se o Estado também se envolveu, impediu que crescesse, né? Fizesse esse crescimento, porque senão ia acabar emancipando e aí ia perder uma grande parte da fatia de imposto. A administração regional de Campo Grande, na década de 60, por exemplo, quando tinha lá Elza Osborne, que foi uma pessoa muito importante para o bairro, ela abrangia até o litoral, né? Então você pega o Grumari, Barra de Guaratiba, tudo fazia parte da administração regional de Campo Grande, inclusive bairros próximos hoje. Tanto que até hoje algumas pessoas ainda falam Oíba em Campo Grande, mas na verdade já são bairros independentes há muito tempo. E essa questão da emancipação, em 1968, Campo Grande recebeu o título de cidade honorária pelo vereador Francisco Trota, mas na verdade é um título muito mais simbólico do que outra coisa, não houve uma emancipação administrativa, né? Tá, entendi. Então, mas é chamado de cidade honorária, é um título que foi dado na Câmara de Vereadores, mas já houve movimentos para emancipar Campo Grande, isso é uma discussão até hoje, que gera muitas controvérsias lá. Tinha um grupo, né, ali na Estrada do Campim, fizeram uma sede, lembra? Isso é bem antigo. Então, que tentava se emancipar Campo Grande. Mas é uma discussão que o pessoal discute muito até que ponto isso seria útil para o bairro, não. É uma polêmica muito grande. Não sei se é útil, não, porque pelo que eu estava vendo, Campo Grande, anualmente, ela recolhe quase R$1 bilhão em impostos e ICMS. Aí eu não sei se seria tão vantajoso. O ICMS é imposto estadual. Né? A gente teria que ver se o município receberia parte desse imposto, como seria aí questão política, né? Ficou a questão política, ficou em trave. Aí está se levando até hoje assim. Não, no final acabou sendo, continuando um bairro, né? Não, continua a ser um bairro, não tem jeito, Mas existia esse pensamento em função do crescimento mesmo, que era exorbitante. É um bairro que, assim, a arrecadação hoje de Campo Grande, eu acho que só está no mesmo nível de Copacabana, talvez, assim, mais ou menos. Mas acho que ainda perde para Madureira. Não, em termos comerciais, perde para o centro e para Madureira. Porque o IPTU de Campo Grande, o IPTU até alguns anos, ele não era cobrado da maior parte da população, tinha muito imposto rural ainda. Agora o ISS é um imposto muito arrecadado por causa do comércio e serviços, né, que é muito forte no bairro. Bastante forte, né? Mesmo tendo camelô, seja lá o que for, mas continua, os informais ali, mas... Porque as localidades de Campo Grande, né, por exemplo, Campo Grande tem um centro comercial. Mas você pega todas as localidades, Bairro Adriana, Rio da Prata, Terra das Shops, tudo isso são subcentros comerciais. Né? Na geografia fala-se muito dos subcentros. E esses subcentros também têm uma arrecadação muito grande. Muita gente que mora nesses lugares nem vai ao centro de Campo Grande,
que resolve Acaba toda a vida consumindo ali. por ali mesmo. Resolve a vida toda por ali. Então, são bairros dentro do bairro, né? Na verdade, desculpa te interromper, Marcelo, mas na verdade a gente que mora eu fui criado em Campo Grande, né? Morei em Campo Grande de 43 anos. Então, na verdade, a gente que mora em Campo Grande, a gente não precisa sair de Campo Grande para nada. A verdade é essa. Tudo a gente resolve em Campo Grande. Faltou o mar. Eu tenho... Só faltou mais, exatamente. Na minha, tinha um mar na administração regional, né, que era Guaratiba. Mas na minha rua, por exemplo, a maioria das pessoas não vai ao centro do Rio há anos. Isso aí. Só quem trabalha assim, por exemplo, o cara trabalha no fórum do centro do Rio, aí não tem como não tem ele... jeito, Eu tenho um amigo que trabalha na Preve Rio, então ele não tem como não deixar sair de lá. Tem que... Mas assim, a maioria resolve a vida por ali mesmo. Ou bairros próximos, né? Exatamente. Eu estava percebendo também que na década de 40, 50 ali, a renda do morador de Campo Grande, a renda não, o patrimônio. Tinha muitos fazendeiros nessa época, né? E ali tinha famílias abastadas ali, né? Pessoas com dinheiro. Hoje em dia já não. Tu vê um Campo Grande com a população mais humilde. O que será que aconteceu para ter chegado a esse ponto? Assim? Eu considero hoje o Campo Grande bairro de classe média, com uma grande população que veio de fora, alguns condomínios mais sofisticados, outros condomínios mais humildes. E naquela época você tinha uma população pequena e muita gente abastada com dinheiro da agricultura, né? Que é uma tradição que vem desde o período colonial. Então a própria questão da laranja enriqueceu muita gente e também muita gente dona de vários imóveis no centro de Campo Grande, né? Um aluguel no centro de Campo Grande é muito caro. E como houve um incremento populacional muito grande a partir da década de 60 e depois um outro incremento a partir do ano 2000, que ainda se verifica hoje, aí você tem uma diluição dessa renda, né? E aí você tem uma população... Mas o que eu vejo em Campo Grande, assim, no geral, tem uma população, boa parte da população pobre, mas você não vê muita miséria, né? Eu não vejo assim, por exemplo, eu frequento muito o bairro, eu não vejo assim muita gente pedindo coisas, por exemplo, você vai no lugar, eu não vejo uma população de rua tão grande, mais ali no centro do bairro, então você não vê muita miséria, você vê pessoas pobres, mas que conseguem ali pagar suas contas. Se manter de alguma forma, né? E tem muitas casas próprias, né? Um bairro que tem muitas casas próprias por causa dos loteamentos que foram feitos no passado, então no geral eu vejo dessa forma, assim. Mas tem pessoas muito abastadas em Campo Grande ainda hoje, que enriqueceram com o comércio, principalmente. Hoje o comércio... E quem vivem ali, né? E vivem no bairro, né? O próprio professor Moacir, ele reclamava muito de comerciantes que ganhavam dinheiro ali no calçadão e iam morar em outros lugares. Ele foi uma pessoa que ficou ali até o fim. Então ele sempre se fez presente, né, na sociedade campograndense. Voltando ao assunto ali, tu falou da urbanização, mas tu falou mais ali do comércio, né? Mas vamos falar assim da população civil, assim, de casas, assim. Onde se deu mais próximo? Eu ouvi falar numa história de um livro teu da próxima igreja do Desterro, que a população cresceu por ali. Ali teve, na verdade, assim, ali quando acaba, né, as fazendas de laranja, surgem os loteamentos no final dos anos 50 e o grupo que vai dominar esses loteamentos são os irmãos Araújo, né, o ECIA. E aí você vê muita propaganda nos jornais convidando as pessoas para irem morar em Campo Grande, lotes de 300 metros quadrados, mais ou menos, e financiamento longo. Então você tem um crescimento do bairro muito grande, mas em casas. E ali se espalhando ao longo do centro do bairro, se espalhando por outros lugares, né? Rua Olinda Aires, que era a Estrada do Juari, Estrada do Cabo Sul, bairro Adriana, se formou depois, Magali. Bem mais novos, né? Começa a surgir como se fossem bairros dentro do bairro, né? O próprio Rio da Prata teve loteamento, a Vila Jardim. Então, geralmente, Campo Grande até hoje é um bairro que não tem tantos prédios em relação ao tamanho do bairro. Até tem tido nos últimos 10 anos, por causa dos condomínios que surgiram. Mas quando eu fui morar lá em 90, você só tinha tinha um prédio na Olinda Aires, está lá até hoje, e o centro comercial do Calçadão. Você não via. Na minha casa, eu olho a Serra do Rio da Prata, não tem prédios. Quase só tem plano. casas, quase plano. Então é um bairro que tem uma quantidade de casas ainda muito grande, casas com quintal, né? Até na pandemia muita gente comentou isso, né? A gente ficou mais em casa, mas pelo menos você tinha um quintal, você podia sair um pouco dentro da tua casa mesmo, né? Mas, desculpa te interromper, mas eu acho que a população de Campo Grande, literalmente, não sei nem se é certo falar assim, cresceu pra cima, né? Porque o que teve de condomínio... Não, nos últimos 15 anos pra cá, 2000 e pouco pra cá, você tem os condomínios de casas que foram construídos, mas a maioria agora é condomínio de prédio. Até perto de onde eu moro, ali na Estrada do Cabo Sul, estão fazendo vários condomínios agora lá. E isso vai impactar também no trânsito, que já é um trânsito muito ruim. Precário.
no abastecimento de água e também na questão da energia elétrica, de saúde, né, de hospital público. A gente tem o único hospital de grande porte lá, o Rocha Faria, que é de 1940, né? E tinha como é que é o nome daquele hospital que tinha ali em Vasconcelos? Ali é o Eduardo Rabelo. Que nem sei se existe. Não, funciona mais do governo do estado. Ele funciona mais na parte geriátrica. Ele tem atendimento de geriatria, não é de emergência, não. Mas ele funciona. Tem até uma banca de jornal do lado que vende meus livros. Aí de vez em quando eu vou lá. E aí eu vejo lá, tem um movimento lá de atendimento, mas é mais para questão de geriatria. Agora, desculpa, Não, Marcelo. pode falar, vou beber água. André, é muito bom a gente falar de Campo Grande. Eu adoro, nós adoramos e tal. Mas vamos falando também um pouquinho sobre o teu trabalho. Você disse há pouco tempo, agora há pouco, que tem um outro livro que você lançou e tal. Fala um pouquinho sobre esses livros, mais especificamente. O livros históricos, eu tenho 11 livros históricos. Tenho 2 romances, A Praça e o Poeta. Tenho 2 livros de contos, que é Copa de 50 e a Rebelião dos Sinais. Um livro de crônicas, O Peão Poeta. Um livro de humor, que é o Manual do Serrote. Agora eu lancei O Filho de Pesqueira, que é um livro de ficção, que ele é inspirado num amigo meu de Campo Grande, o Israel. Que ele... Qual o nome? Esse é o último livro. O Filho de Pesqueira. Filho de Pesqueira. Porque o Israel é um amigo que eu tenho, que ele veio de Pesqueira, que é interior de Pernambuco. Veio para o Rio de Janeiro nos anos 70. Ele é um mecânico que mora ali perto de onde tem o Clube de Ana, antigo Clube de Ana, ali perto da Cesário de Mello. E ele tem até um Monza 80, ele é muito conhecido em Campo Grande, tem um Monza 86 original, todo bem cuidado. Eu até brinco com ele, se você quiser comer, almoçar no motor do carro dele, você pode almoçar, que ele tem obsessão por limpeza. E ele tem muitas histórias curiosas da vida dele, eu acabei usando isso como um gancho para o livro. Né? Não é um livro sobre a vida dele, mas é inspirado em fatos da vida dele. E foi esse que eu lancei agora em março. É um livro de ficção, porque eu gosto muito de escrever ficção também, eu gosto muito de ler ficção também. Então eu procuro sempre alternar um pouco os livros históricos com a ficção. Interessante. Mas você tinha dito aí há pouco sobre um livro que me chamou a atenção, só que eu não gravei o nome. Sobre que agora fugiu o nome. Manual do Serrote? Não? Isso. O Manual do Serrote é o meu primeiro livro, 2004. O Serrote é um termo muito comum nos subúrbios, que se refere àquela pessoa que nunca tem dinheiro para pagar nada. Então você está num barzinho e tal, e lá vem o Serrote. O Serrote está sempre com uma história triste para contar, para alguém pagar a conta para ele. E aí eu tenho um amigo lá em Campo Grande, que é o Chico, que ele encarnou essa coisa do Serrote. Então ele me serrotou, tipo, um ano assim, a gente conversando, e a gente teve ideias para fazer um livro. Oficialmente, né? Oficialmente. Aí a gente expandiu esse conceito de serrote. Então criamos o serrote carona, o serrote de roupa, serrote de almoço. Não tinha Wi-Fi ainda, mas hoje poderia ser o serrote de Wi-Fi. Eita. Até serrote de noite de autógrafos eu percebi que tem, que é aquela pessoa que vai ao lançamento do livro, não compra o livro, sabe alguma coisa do livro, mas vai lá por causa do coquetel. Isso eu já verifiquei muito também. Então a gente fez esse livro, que foi uma brincadeira, tem ilustrações de Sandro Nunes, que é um amigo meu de faculdade, e na época teve até um resultado bom. A gente deu entrevista no SBT, saiu uma matéria na revista do Globo, e até hoje é um livro que as pessoas sempre se divertem muito com ele. Eu tô sempre... Ele vendia muito em barzinho, né? Porque o bar era o território do serrote. E até hoje é um livro muito popular, assim, dos que eu tenho. É o primeiro livro e tem que atualizar algumas coisas. Como eu falei, serrote Wi-Fi não tinha ainda. E você disse que trabalhou em alguns jornais aqui do Rio, né? Eu comecei estagiando na TVE, né? No programa Sem Censura e outros programas lá dentro. Comecei a trabalhar na Tribuna da Imprensa, né? Que foi um jornal muito importante aqui no Brasil. Ali na Rua do Lavradio. Ali eu trabalhei no caderno de turismo, automóvel turismo, mas ali que eu comecei a escrever sobre livros, né? Que ali tinha um caderno muito bom chamado Tribuna Beach, e eu comecei a fazer crítica literária para esse caderno. Depois eu trabalhei na Rádio Brasil, que pertence à LBV, também foi uma experiência muito boa trabalhar em rádio. E Jornal do Brasil, eu fiz crítica literária para o caderno Ideias e depois trabalhei na economia. No Globo eu trabalhei como fazendo crítica literária, mais de 100 críticas literárias durante 15 anos, e também nessa coleção que eu falei, nessa enciclopédia, o Globo 2000 e Brasil 500 anos, com Arthur da Pieve. E trabalhei também no site de saúde chamado Planeta Vida, ali no final dos anos 2000. E depois eu passei a trabalhar mais como freelancer, né, para poder me dedicar à literatura, e trabalhei 7 anos e meio em Campo Grande, no Centro Universitário Moacir Bastos, com o professor Moacir. Trabalhei como jornalista lá e também produzindo eventos culturais com ele. Nós organizamos o Cineclube, por exemplo, passamos mais de 300 filmes,
Então foi um trabalho muito prazeroso também que eu tive lá. Falar em cineclube, desculpa, Marcelo, mais uma vez eu estou te interrompendo. Nada, pode falar. Falar em cineclube, eu nunca mais ouvi falar nesse cineclube que tinha ali, se eu não me engano, ali na estrada do Cachamorra, se eu não me engano, era por ali. E os cinemas de Campo Grande, né? Que um virou a Igreja Universal e o outro virou um restaurante popular. Qual é a história? Você sabe dizer alguma coisa sobre a história dessas Sim, salas de cinema? Nós tivemos o cinema mais antigo assim que ficou conhecido em Campo Grande, foi o Cine Progresso, ali na rua Campo Grande, com esquina ali com Janerini. Ele é de 1928. Onde é o Universal? Não, esse não. Esse era um Universal Palácio Campo Grande. O Progresso é um cinema modesto, que as pessoas mas teve bastante repercussão então, lá. Então ele veio antes daquele que virou restaurante lá do outro lado. Veio antes. Tá. Esse era o Cine Campo Grande. Cine Campo Grande, mas mesmo. O Progresso é em 1928, durou até a década de 60, e era um cinema pequeno, como eu falei, era de um italiano, Emílio Vertulli, e assim, fez muito sucesso em Campo Grande. Quando surge, na década de 30, aí surge o Cine Teatro Campo Grande, que já era um cinema grande, já era um cinema mais luxuoso. Aí a população passa também a dar preferência a esse cinema, que ele funcionou até a década de 90, fechou, aí virou Cine Star. Eu até vi Titanic lá, eu lembro disso. Nossa. E aí ele se encerra no ano 2000. Isso mesmo. E aí ele vira um restaurante popular. Isso. Agora, a ideia do restaurante popular era virar também um cinema popular. Era comida a R$1 e cinema brasileiro a R$1, mas o cinema não vingou, não chegaram a implementar. Então ficou... Mas pelo menos o prédio está mantido, é uma construção em Art Deco, bem bacana. E o Cine Palácio Campo Grande, ele já surgiu na década de 60. Era imenso, né? Já era mais de 2.000 lugares, um dos maiores cinemas do Rio. E ele acabou, no final dos anos 80, sendo vendido para uma pessoa que, na verdade, assim, o dono dele... não vendeu para a Igreja Universal, ele vendeu uma pessoa achando que era continuar como cinema. Tá, não sabia. Mas na verdade essa pessoa estava ligada ao Universal e aí ele virou a Igreja Universal e está lá até hoje, né? Mas os dois prédios estão tombados, pelo menos, você não pode fazer alterações nele. Mas eram os dois grandes cinemas do bairro. Agora, hoje, assim, nós temos até uma quantidade grande de cinemas nos shoppings, né? No Art Shop e no Park Shopping. Park Shop também. E, se eu não me engano, acho que são 6 salas em cada um. E bem ou mal, muita gente fala que o cinema ia acabar, com não sei o quê, mas a garotada ainda vai muito ao cinema, né? Tá se mantendo, né? Porque você tem a qualidade, né, do audiovisual, isso é muito importante, né? E é um lazer também, né? Sair de casa, bate-papo. E os cinemas investiram muito na qualidade da exibição, né? Então é muito melhor que você ver um filme em casa, por mais que você tenha um equipamento bom. Então eu vejo muita garotada indo ao cinema, ver um filme, aí faz um lanche lá no shopping. Teatro em Campo Grande que é... Não, teatro nós temos Arthur Azevedo, que está inclusive em atividade bem intensa. Teve uma peça agora muito legal, chamada Leopoldina, que é de um grupo de Campo Grande. Eles ganharam um edital agora, e é uma peça focada na Princesa Leopoldina, na importância dela. E tá em cartaz ainda? Agora ele está correndo, agora ele teve no João Caetano, agora ele vai se apresentar no Municipal no final do mês. E depois acho que vai voltar para Campo Grande. Mas ele está correndo o circuito da prefeitura, é uma peça muito interessante. Eu fui lá no sábado à noite, agora em março, estava lotado, chovendo pra caramba, lotou. Então o Arthur Azevedo está com uma programação boa. Tem a lona cultural, Elza Osborne, né, que é o antigo Teatro Rural de Estudante. Foi uma experiência muito interessante nos anos 50. E tínhamos o Teatro Moacir Bastos, que como a faculdade foi vendida, ele ficou meio ali abandonado, pegou fogo. Mas agora a UERJ comprou toda aquela área ali. E eu acredito que vai restaurar esse teatro, porque esse teatro foi uma iniciativa do professor Moacir. Teve vários eventos importantes lá. Tinha o MOA, né? Que era o grupo de teatro. Tinha o grupo MOA também, que era da Vilma Camarati, todo mundo. E teve shows de grandes nomes da MPB lá. Então, um teatro de quase 300 lugares que, infelizmente, ficou abandonado por causa dessa questão da venda da faculdade. Mas agora, a UERJ assumindo lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Tu tá falando um pouco do lazer, a parte de lazer também interessante de Campo Grande é o estádio, né? Que tá passando por reforma e voltou ativa. Tem até o clube de Campo Grande que tá participando de alguns campeonatos já. Tu sabe como é que tá a transformação daquilo ali? O clube, O Clube Campo Grande, eu frequentei muito clube nos anos 80, tem muito show de rock lá e tudo. Essa tradição dos clubes era muito forte em Campo Grande, né? Nós tínhamos Tu não pegou o Luso, não? O Luso eu não cheguei a frequentar, mas o Luso foi uma Luso pena, né? Acabou o Luso, cara. O Luso foi uma grande perda para Campo Grande. Mas ainda temos lá a Sociedade Musical 10 de Maio,
É o 10 de maio. estacionamento. Mas existe, não tem atividade mais lá agora no momento, né? Não, só vejo um estacionamento lá. Não tem nada por enquanto, só existe o clube. O Aliados ainda tem uma atividade bem intensa, né? Teve show agora do José Augusto. Teve reformas também. E tem várias atividades esportivas do Campo Grande. Tem tido eventos lá também no clube, voltou também natação, outras coisas, tem escolinhas. Mas assim, essa tradição dos clubes ela foi muito forte. O Aliados tinha equipes de basquete também muito poderosas e o Campo Grande teve grandes momentos, né? Em 82 ganhou a Taça de Prata, que equivalia à segunda divisão. Era um clube que movimentava muito o bairro, né? Teve o Dadá Maravilha como jogador, depois foi convocado para a seleção. O Vanderlei Luxemburgo começou lá como técnico. O Barbosa, goleiro Barbosa. Isso, da Copa de 50. Encerrou a carreira lá. E teve aquele período do Roberto Dinamite também com o Eloy, na década de 90. Então o clube entrou numa decadência muito grande, agora está tendo umas atividades lá e tal. Mas o sonho do Campo Grandense é ver o clube de volta à primeira divisão do Carioca, né? Tricolor e botafoguense é para perder parte da torcida. Flamenguista eu acho que não, mas os tricolores e botafoguense... Não, eu ia para a torcida do Galo, eu ia, pô, para ajudar. Eu tinha que ajudar, a torcida do Galo. Eu fui. E era o terceiro maior estádio do Rio, só perdia para o Maracanã e para o São Januário. Teve jogos lá com mais de 20 mil pessoas. E estavam reformando o estádio, né? Para voltar a ter jogos lá. Mas você sabe que uma curiosidade que você falou aí agora da torcida, antigamente, não sei se ainda tem isso, mas a raça do Flamengo, né? Eu não sou flamenguista, mas a raça do Flamengo se juntava para ir assistir o jogo do Campo Grande, né? E aí eles aceitavam outras torcidas também, que é para engrossar. E eu ia, junto com o pessoal da... Só para fazer bolo ali, encher Você sabe que hoje, devido à internet, teve uma mobilização grande, o Campo Grande tem uma torcida jovem hoje. E tem a lojinha lá, né, no estádio, que vende as camisas. Tá vendendo clube, as camisas, né? São até bonitas. E adesivos para carro também, né? Então, esse aqui é o podcast Becos e Saídas. Apresentação Giovanni Janeiro, Marcelo Barbosa. Estamos aqui com o André Mansur, escritor, jornalista, sabe tudo de Campo Grande, tudo sobre a Zona Oeste, né? Sabendo um pouco mais. Também. E para você que quiser colaborar com a gente, né? Patrocínio aqui para o nosso podcast. O Marcelo tem o telefone aí, o endereço, que saiu já não é comigo. Gente, você que queira colaborar com o programa daqui para frente, vou deixar o número do Zap, hein? É 98273-2158. Ah, tá. Inclusive tem uma loja em Palmares chamada Descartável de Palmares. Pediu para deixar uma mensagem aqui que... Como é que é o nome da loja? Descartável de Palmares. É um. Descartáveis de Palmares. E breve também estará colaborando. E você quiser fazer parte... E em breve a gente vai estar fazendo também no YouTube, essa coisa toda, né, Marcelo? Você que incrementa essa jogada aí. André, voltando a uma pergunta que ficou para trás. Eu não moro no centro de Campo Grande. A gente mora ali em bairro periférico. O Giovanni mora no Conjunto Campim, minha mãe mora no Conjunto Campim. E eu moro ali na Estrada de Paciência. Muito próximo ali ao Palmares e o Manguariba. Tu falou um pouco de Manguariba. Tem como comentar um pouco mais de Manguariba, que você sabe um pouco mais da história? Sim, nós tivemos... Santa Cruz, né? Tem que falar de Santa Cruz. Santa Cruz foi sede de uma das maiores fazendas do Brasil, fazenda de Santa Cruz. Era chamada de a Joia da Coroa portuguesa. E os jesuítas, que eram os donos da fazenda, foram expulsos de Portugal e das suas colônias em 1759. E aí a fazenda de Santa Cruz, ela não foi vendida, né? Outras fazendas deles foram vendidas, mas parte dela foi arrendada. E aí no final do século XIX, a Ordem dos Carmelitas, que era dona de vários territórios em Guaratiba, arrendou parte dessa fazenda exatamente na região ali de Paciência, de Cosmos. E aí uma pessoa chamada João Francisco, casado com Mariana Eugênia, arrendou essa fazenda e criou a Fazenda da Mata da Paciência. Isso em 1797, que pegava Paciência, Cosmos, um pouquinho de Joaíba. Ele morre em 1815, a Mariana Eugênia assume a fazenda. E aí ela manda construir também um engenho chamado Santo Antônio dos Palmares, onde exatamente a região de Palmares Bairro hoje. de Palmares. E também em Manguariba tem as ruínas dessa fazenda. Então o bairro de Palmares era um engenho, era plantação de cana, no caso? Nessa época era plantação de cana, principalmente. Ela foi a primeira fazendeira a comprar um engenho a vapor. Ah, tá. A fazenda da Mata Paciência tinha quase 200, mais ou menos 200 escravizados. E tinha também uma máquina a vapor para o engenho da cana-de-açúcar. E aí ela comprou também, ela montou esse engenho em Palmares. A fazenda da Mata da Paciência, a sede não tem mais nada, assim. Ela ficava ali na altura da Vila Geni, ali em Paciência.
E tem um pesquisador muito importante lá, que é o professor Isra Toledo Tove, tem vários livros sobre a região. Ele descobriu até umas ruínas na Serra de Paciência que pertenciam à fazenda. E Manguariba tem essas ruínas, são colunas de pedra que fizeram parte desse engenho Santo Antônio dos Palmares. E ela também tinha um armazém de cal em Sepetiba. Então, assim, ela tinha era uma mulher muito importante na corte portuguesa naquele período, assim, porque a família real passava pela região, pela Estrada Real de Santa Cruz, depois a família imperial, e muitos se hospedavam nessa fazenda, que era uma fazenda muito importante. História interessante. Eu moro ali na Estrada de Paciência, tu deve conhecer um pouco ali. Tu sabe algo assim que passou por ali, ou parte da história que Paciência tem? Não, a Estrada de Paciência fazia parte dessa fazenda, a Fazenda da Mata da Paciência, que foi uma das grandes fazendas do Rio de Janeiro. Então toda essa região era de fazenda, principalmente de cana-de-açúcar, né? Mas tu falou também que teve uma parte de produção de gado ali. A produção de gado era exatamente onde tem essas ruínas em Manguariba, porque essas terras foram passando de mão em mão, até que na década de 70 ela foi uma grande produtora de gado Nelore. Era a Fazenda Nova Índia, inclusive teve novelas que foram gravadas lá e tudo. E é interessante que o Palácio Monroe, que foi uma grande construção no centro do Rio de Janeiro, que foi demolido na década de 70, ele tinha leões, umas estátuas de leões na entrada dele, e alguns desses leões, 2 deles foram comprados pelo dono dessa fazenda e colocados lá na fazenda durante um tempo. Nossa. Então essa fazenda foi uma grande produtora de gado, mas de lá para cá ela é uma propriedade particular, as ruínas estão lá, o professor Isra até levou arqueólogos da UERJ lá e tal, ficaram impressionados com as ruínas, mas ela, de lá, no momento não tem nada lá sendo construído, sendo feito, né? Paciência é um bairro interessante. Paciência é um bairro não tão grande, mas tem 3 serras. Tem Serra do Cantagalo, Santa Eugênia e Paciência. Santa Eugênia? Ah, é a Serra de Santa Eugênia. Então, na estrada de Santa Eugênia. Tem voo de parapente, tem várias características interessantes de Paciência. É um bairro que eu gosto muito. Bairro bom. Clube de futebol, 7 de abril, Vila Geni. Outro dia eu estava me falando, né, Marcelo, que tem um projeto aí para criar um parque em Campo Grande. Na verdade o parque seria o Parque de Inhoaíba, né? Que nem a gente estava conversando. Foi uma doação foi uma compra que a prefeitura realizou da Igreja Metodista. Aos moldes de Madureira, né? Do Parque Madureira. Vai ser um dos moldes um pouco maior que o de Madureira, né? Mas aí tu estava falando um pouco que a aquisição foi que a prefeitura adquiriu da Igreja Metodista, né? E tem essa ampliação. Mas tu estava falando, quem doou esse terreno à Igreja Metodista? Então, foi uma fazendeira chamada Ana Gonzaga, né? Que é o que dá nome à instituição. Ana Gonzaga, ela era de uma família que tinha terras não só em Inhoaíba, era fazenda em Inhoaíba, mas também no Lameirão pequeno aqui em Campo Grande, né? Tinha até uma terra ali também. Só que foi morrendo todo mundo na família dela. Morreram os pais, morreram irmãos, ela não teve filhos, ela ficou sozinha com essa imensa terra, essa imensa fazenda, e ela era ligada à Igreja Metodista. E aí na década de 20, né, do século 20, ela recebeu a visita de uma missionária da Igreja Metodista querendo uma ajuda para um orfanato, né? E aí ela se interessou e tal, foi tomando conhecimento, e ela perguntou: o que você acha dessa fazenda aqui? Então, uma fazenda muito grande, não sei o que lá. E aí ela falou que vou doar essa fazenda para a Igreja Metodista com a condição de ser usada para um orfanato, para uma instituição educacional. E assim foi feito. Houve uma fatalidade que, quando estava perto de ser inaugurado, ela sofreu um acidente dentro de casa, ela morava na Tijuca, acabou chamando por socorro, não conseguiu, ela deve ter tido hemorragia interna, morreu antes da inauguração. E aí a instituição prosperou, foi muito importante a Ana Gonzaga, assim, eu botei uma postagem na rede social sobre a Ana Gonzaga, mas foram assim, mais de 1000 comentários assim, de pessoas que estudaram lá, que tinham uma memória afetiva lá da instituição de ensino. O casarão está lá até hoje. Então, assim, o sonho dela é que aquilo fosse usado para educação, para cultura, para crianças, né? Então, eu não sei como foi feita a negociação agora da venda. Vai ser voltada ao lazer, né? Mas se for igual ao Parque Madureira, pelo menos vai ter investimentos também. O Parque Madureira acho que tem um teatro, tem eventos para shows. E provavelmente vai ter uma grande presença de crianças, né? Que esse era o sonho dela. Porque ela ia morrer e ia ficar largado ali, e ela realmente ficou muito feliz quando ela pôde fazer essa doação da então fazenda. Você que mora em Campo Grande aí, em Inhoaíba, Paciência, fica atento, breve às obras. Né? E a única área verde assim, importante de Inhoaíba, né? E Campo Grande merece, né? Campo Grande merece, pelo amor de Deus, né? O bairro mais populoso do Brasil. Campo Grande tem 2 parques florestais, né? O Mendanha e o Rio da Prata.
Mas não temos muita arborização nas ruas, né? Esse é um problema dos subúrbios. Os subúrbios você não tem arborização nas ruas. As pessoas acho que não gostam muito de árvore, que toda hora derrubar uma árvore para não varrer as folhas. E uma coisa que a gente não vê na Zona Sul. Na Zona Sul a imensa maioria das ruas são arborizadas, né? Isso é uma coisa interessante. O Campo Grande, ele gosta de calçada, né, cara? Acho que ele gosta mais de cimento. Eu tenho um amigo que ele manteve a árvore dele na rua, todo mundo arrancou a árvore. Aí um dia ele viu um cara da rua lá botando um carro embaixo da árvore dele. Ué, você não arrancou tua árvore? Vou botar teu carro lá. Quer minha sombra? Eu, hein? Agora você vê como é que é o ser humano, né? A dele não arrancou, mas ele queria a sombrinha do outro. É brincadeira, né? André, vamos voltar ao assunto aqui. A gente falou um pouquinho, quase nada de Santa Cruz. Aquela parte do Exército ali, onde tem o quartel hoje do Exército ali foi... Tem uma história também. Tu sabe um pouco dessa história? Então, como eu falei da Fazenda Santa Cruz, foi uma das maiores do Brasil, ali era a sede da Fazenda de Santa Cruz, né? Essa fazenda surgiu ali no final do século XVI, né? Foi uma doação e testamento para os jesuítas, eles ampliaram a fazenda. Os jesuítas ampliaram. Aí depois, com a expulsão deles, ela ficou um tempo administrada pela coroa portuguesa, até que quando chega Dom João ao Rio de Janeiro em 1808, ele transforma aquela fazenda na sede da fazenda em Palácio de Veraneio. Então ele passa a frequentar Santa Cruz durante vários períodos do ano. Ele adorava Santa Cruz. Ele ficava nessa fazenda onde é o Exército hoje. Ali era a sede da fazenda. Depois foi ampliado, é claro. Não era o mesmo. É o mesmo prédio, mas ampliado. E depois também, Dom Pedro I com Leopoldina, Dom Pedro II com Teresa Cristina, Princesa Isabel, todos frequentaram lá. Com a República, ela passa a abrigar instalações militares, até que em 1946 o Batalhão de Engenharia Militar Vila Grande Cabrita assume ali a posse. Vila Grande Cabrita é patrono da engenharia militar no Brasil, ele morreu na Guerra do Paraguai. E até hoje está com eles, eu já fiz várias visitas lá. O prédio bem conservado. Está muito bem conservado, eles constantemente recebem visitas assim, de roteiros históricos. Tem uma guia de turismo lá, Andressa Lobo, que ela faz um trabalho muito bacana no Descubra Santa Cruz. Tá, acho que eu já vi, acho que ela tem no Instagram. Descubra Santa Cruz RJ, ela leva grupos lá para conhecerem. E eu considero o monumento histórico mais importante de Santa Cruz. Temos outros lá, tem o Hangar, tem o Matadouro, vários outros. Mas é pela importância histórica de ter sido centro de poder da coroa portuguesa e do Brasil também, durante vários períodos do ano, né? Ali você tinha um centro de poder onde vários artistas, Debré, vários pintores foram lá, vários cientistas, porque você tinha o rei ia para lá, depois o imperador, a imperatriz. Então Santa Cruz foi um centro de poder durante um século inteiro, né? Engraçado, né? O morador de Santa Cruz não é tão apaixonado quanto o morador de Campo Grande é pelo seu bairro, né? Essa coisa do bairrismo, né? Bairrismo positivo, eu acho que agora está mudando um pouco. Santa Cruz agora foi considerado um bairro imperial, mas isso é um trabalho de formiguinha que você tem que fazer, principalmente nas escolas, né? Porque você tem que... o meu trabalho busca exatamente contar a história dos bairros para criar laços de identificação do morador com o bairro. Como é que você vai lutar pelo seu bairro se você não sabe nem como ele se formou, o que tinha ali, sabe né? de nada dele. Você não tem nenhum amor pelo bairro, né? Muita gente fala assim, eu vou embora daqui um dia e tal. Mas Bangu, por exemplo, o morador de Bangu, o morador mais tradicional de Bangu, tem um amor pelo bairro. Então eu vejo isso. Você só vai amar aquilo que você conhece. Não tem jeito. Não conhecer. E você só vai conhecer se você preservar a história, se você conhecer a história dele. Como foi Mas eu acho que Santa Cruz está mudando um pouquinho, assim. Tá eu acho que talvez seja isso. Campo Grande não tem tantas comunidades como Santa Cruz tem. Talvez seja isso. Porque Santa Cruz é meio que uma chacota. Tu mora em Santa Cruz, lugar perigoso, bala, tráfico. E essa questão das comunidades, por exemplo, Santa Cruz tem um NOP. O NOP é o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica. Ele foi formado em 83. O diretor lá, o Bruno Cruz, ele está tentando trazer exatamente as comunidades para a história de Santa Cruz, porque se você pegar Antares, Cesarão, Rolas, Vila Paciência, né, que é a favela do Aço, se chama Vila Paciência. O nome oficial é Vila Paciência, mas fica em Santa Cruz. Você tem uma história de habitação popular ali que tem que estar inserida dentro da história de Santa Cruz. Então, se você ficar nessa coisa do corte, né? Não, aqui é o bairro imperial, mas aquilo ali também é história, né? Lógico. Aqueles são moradores de Santa Cruz, e se eles não forem integrados ao bairro, você vai ter essa questão da marginalidade, da violência, né? E tem muitas atividades culturais sendo feitas nessas comunidades, né? Tem o WG, que é o Anderson Jeremias, faz um trabalho Cultura na Sexta,
com basquete. Tem o Gessé Andarilho, que criou a biblioteca Marginal, Now em inglês, né? Então tem uma galera grande que vem trabalhando nas comunidades. Você tem que levar cultura para essas pessoas, né? Para as crianças principalmente. A história da Zona Oeste ela é muito rica, né? E do jeito que tu dá tanta ênfase assim nas suas obras, o Rio começou pela Zona Oeste ou pela Zona Sul? Então, essa história do... O Rio, na verdade, após a fundação dele, por esse sistema de sesmarias, ele começa em toda a sua extensão. Porque as sesmarias foram distribuídas em toda a sua extensão. Então, você tem sesmarias distribuídas onde hoje é Irajá, onde hoje é Campo Grande. E, por exemplo, Botafogo, vou pegar a Zona Sul agora, Botafogo, Flamengo, Glória... São regiões que eram chamadas de subúrbios. Botafogo era chamado de subúrbio até o final do século XIX, porque ele era arredores, ele não era pertinho do centro. Você, para chegar lá, tinha que ter um bonde. Mas essa região começa a ser ocupada desde o século XVI. Copacabana, Ipanema, Leblon e Gávea só são urbanizados no século XX, porque você tinha montanha e você não tinha túnel. O túnel só começa a ser feito no final do século XIX, que aí o bonde começa a ser, o bonde de Copacabana é do final do século XIX, e aí começa a ter o loteamento da área de Ipanema, que era Vila Ipanema, Copacabana também. Então todos esses lugares começam a ter um atrativo para a pessoa morar lá. Vou morar num chalé em frente à praia, mas tem um bonde que pode me levar ao centro do Rio, que eu preciso ao centro do Rio. Então essa história da Zona Sul... todas as áreas aterradas, né? Sempre teve aterro, né? Sempre teve... Do centro do Rio O Rio de Janeiro Zona é uma Sul, cidade de aterro, não tem jeito, tanto de lagoas quanto de praias. Mas então, a Zona Sul, que acabaria se tornando uma área muito conhecida no mundo inteiro, né? Copacabana e Ipanema principalmente, até o século XX eram areais, né? Era um areal que quase ninguém ia, só ia pescadores, a igrejinha. Até a igrejinha, que era o símbolo mais antigo de Copacabana, foi demolida aí, onde hoje é o Forte Copacabana. Se você pegar Ipanema, o monumento mais antigo de Ipanema não é de Ipanema, que é o Chafariz das Taracuras, que é ali na Praça General Osório, que era do centro do Rio. Era do Convento da Ajuda, que ficava onde hoje é Cinelândia. Então, assim, os monumentos desses lugares são monumentos do século XX. São monumentos importantes. Tem ali o prédio onde morou Tom Jobim, você tem a Bossa Nova, mas não são antigos em relação aos bairros do subúrbio, que tem monumentos históricos muito mais ligados à fundação da cidade, como a própria sede lá do quartel. Interessante. Então, o papo tá ótimo, né? E a gente vai falando, mas vai chegando próximo. André, algum projeto aí futuro que você tem aí de livro, assim, apesar que acabou de lançar uma agora, mas tem algum projeto, alguma coisa aí que você possa passar pro pessoal que tá em casa, que vai assistir a gente aqui? Tô sempre trabalhando na pesquisa do Rio de Janeiro em geral, né? Então eu tenho que dar continuidade também. Por exemplo, o meu amigo Ronaldo Moraes, que ele faleceu em 2015. Ele era um médico paraibano apaixonado pela história do Rio. E ele deixou foto, ele se reunia com um grupo de amigos, eles tiravam fotos nos anos 70, 80 e 90 de tudo que eles achavam importante historicamente no Rio. E aí nós fizemos 2 livros, Fragmentos do Rio Antigo 1 e 2, Tiradentes Carioca e a Invasão Francesa do Brasil e Violência no Rio Antigo. E eu prometi a ele que eu daria continuidade à nossa obra, né? Eu vou fazer no 2º volume do Violência no Rio Antigo, e tem muitas fotos dele para dar continuidade aos fragmentos do Rio Antigo. Eu também tiro minhas fotos. Então esse é um dos projetos que eu tenho. E dar continuidade a livros sobre a história dos subúrbios em geral. E também livros de ficção, que é uma coisa que eu não quero parar nunca, né? E eu escrevo também uma coluna todo mês para a Associação Empresarial de Campo Grande sobre a história de Campo Grande em jornais, que é bem interessante de fazer. E vou continuar assim, na verdade vou dar continuidade ao que eu faço, né? Sou muito chamado para palestras em escolas. Estou fazendo trabalho agora no Museu Histórico da cidade, na Gávea, toda sexta-feira, com o casal de atores de Santa Cruz, que é uma visita, é um projeto chamado Quem Sou Eu neste museu. Então, assim, dar continuidade ao que eu faço, né? Que eu faço isso, como eu falei para vocês, para começar a preencher uma lacuna, mas na verdade hoje é o meu sustento e é um trabalho que me dá prazer, né? Então, eu não tenho outra coisa a fazer além disso, continuar pesquisando a história e escrevendo ficção. Falando em pesquisa, o que eu vejo pouco em Campo Grande é fotos antigas, alguns bairros da Zona Sul, acho que Tijuca também, né? Tu vai ao mercado, tem fotos antigas do bairro. Campo Grande não preservou essa cultura não, né? Nós temos um bar lá que está fechado desde o início da pandemia, que é o Bar do Ernesto. Esse Bar do Ernesto fica ali perto da Estrada do Cabo Sul, perto do Preso Nick.
Ele foi inaugurado em 2002 e ele tem mais de 200 fotos antigas de Campo Grande nas paredes. Mas tá fechado. Mas tá fechado e a gente já perguntou ele quando é que você vai reabrir e tal, só que acho que ele tá um pouco cansado já de trabalhar em bar, mas é o nosso centro de memória, né? Tem... E o material continua por lá? Não, tá tudo lá nas paredes, as pessoas iam lá exatamente, tem réplica de bonde, mas assim, estamos lutando por um centro de memória ali em frente à Igreja do Desterro. Ah, tá. Tem Mas ali... onde ele é? Ali tem uma SEDAI, né? Então, ali tem a biblioteca pública foi transferida da regional para lá. Tem a divisão de obras e tem a Nona CRE. Mas atrás da biblioteca tem uma área grande ali que a gente está lutando para fazer um centro de memória ali. Mas essa tradição das fotos, tem até o dono do restaurante Casinhas, ele pediu assim, fotos minhas, ele botou no bar dele. Tem um restaurante ali no centro de Campo Grande. Ah, não, desculpa interromper. Eu acho que o mercado como é que é aquele mesmo? Costa Azul. Costa Azul tem fotos. Costa Azul tem algumas fotos, sim. E tem um mercado em Paciência, eu não lembro o nome dele agora, na Praça 7 de Abril, que pediu uma consultoria do professor Ija, ele botou uma parede imensa só com fotos da região. Porque como eu falei no início, né, isso aí cria identificação do morador. Muita gente ia no bar do Ernesto para ver, olha aqui Sepetiba, como é que era antes de ser poluído, olha os bondes. Isso cria um vínculo sentimental do morador com o bairro, né? O comerciante que percebe isso, ele vai preservar a história, mas ele vai atrair clientes também. Não, atrai. Comercialmente é bom. Tem um curioso que quer ver algo a mais. E, na verdade, não existe nada em relação a isso por parte do poder público, né? Infelizmente, não tem nada da prefeitura. O centro de memória a gente está lutando lá, mas que incentive isso nos bairros, não só em Campo Grande, mas todos os bairros que têm sua história e sua tradição, né? E não tem nada assim do poder público para poder incentivar isso. Pô, é isso aqui, por exemplo, trabalho como o teu, né? Deveria ter. É bem individual. Porque você que tem a vontade de fazer isso. Eu faço meus livros com o que eu ganho de venda deles, mais nada. É triste tem nenhum isso, incentivo. Né? Não tem nada, assim. A cultura, de forma geral, acaba sendo tratada assim. André, não vou me estender muito. Primeiramente, eu quero agradecer muito sua presença aqui. Você é uma figura ilustre de Campo Grande. Todos que os seus livros vendam bastante. Todo mundo tome conhecimento da história de Campo Grande. Não só de Campo Grande, né? De Santa Cruz, Paciência, subúrbios em geral. Que você tenha muito sucesso, que você prospere sempre. Foi uma honra tê-lo aqui, tá? Muito bom. André, obrigado pela presença. Não poderia ser diferente, a gente que é de Campo Grande, então falar de Campo Grande no nosso primeiro episódio, pô, não tem preço. Eu vou divulgar bastante. Agradecer a tua presença. A gente vai replicar. E aproveitando, já que está finalizando, dia 23, tiver algum recadinho aí, Marcelo? Aproveita aí. Dia 23, feijoada do Guerreiro. Já esqueci de falar, que pediu pra falar, eu já esqueci. Reta final. Feijoada do Guerreiro, dia 23. Só não me falou aonde, mas é lá em Santa Margarida. Só não disse especificamente onde é. Mas Feijoada do Guerreiro, dia 23 agora de abril. Tá? Provavelmente na estrada do encanamento. É, isso aí. É isso. Valeu. Agradecer a Deus aí pela essa oportunidade, a todos. E vamos que vamos. Obrigado. Valeu, André. Um abraço. Valeu.